interno, qual é a situação? Passemos agora às novidades do pós-guerra do ponto de vista interno. Bom, no plano económico eu já disse, uma larga acumulação pública e privada, ou seja, o país, como dizia um diplomata britânico no fim da guerra, Portugal é um homem, parece um homem, com os bolsos cheios e o estômago vazio. Ou seja, acumulou-se muito dinheiro durante a guerra em certos grupos sociais no Estado e em certos grupos sociais privilegiados, ainda num país marcado por profundíssimas desigualdades na distribuição do rendimento e acentuadíssimas injustiças sociais. Mas há muito dinheiro. A ideia de que não há capital nunca foi correta, porque capital havia. O problema é que o capital não se investia cá. Quer dizer, os grupos detentores de capital seguiam uma estratégia de negócio e de acumulação que não passava pelo investimento em Portugal. Iam aplicá-lo na Bolsa de Londres, iam aplicá-lo a comprar prédios no Brasil, iam aplicá-los em empréstimos também no Brasil, e portanto não aplicaram cá, não reconheciam haver condições económicas para investir, por exemplo, na industrialização. Esta situação é que muda no pós-guerra, porque passa a haver muito dinheiro, porque o dinheiro vem, porque o Estado ganha muito dinheiro durante a guerra, porque certos setores da burguesia industrial, certos setores do import-export, certos setores da oligarquia fundiária, com os negócios do assambarcamento, com os negócios de guerra, com as exportações, ganham muito dinheiro, e além disso, há capital estrangeiro que se vê refugiar em Portugal no contexto da guerra. E, portanto, capital que ocorreu cá, algum mesmo desse capital que andava fugido pela Europa, nas condições da neutralidade portuguesa, vem refugiar-se, ou regressa, em muitos casos, a Portugal. Há dinheiro, há uma melhoria, a mão de obra adquire algum nível de sofisticação tecnológica por virtude de haver 100 mil pessoas que passam pelo Exército e no Exército recebem alguma formação que substitui as aptidões que não receberam do sistema de ensino formal, ou que receberam pouco, e portanto, no sentido de se criar, de repente aparecer no mercado de trabalho no pós-guerra uma mão de obra especializada nos setores da eletricidade, da mecânica do Exército, com os novos armamentos, que se foram treinados no Exército e que vão para o mercado de trabalho, o que significa que há alguma tecnologia e know-how para o qual contribuem também as ações de formação do Plano Marshall, de passagem, como revelam agora os estudos mais recentes da professora Fernanda Rolo sobre esse assunto. Continua a ser muito frequente aparecer em livros, até eu vi isso em alguns manuais escolares, ultimamente já não, mas que Portugal não tinha aderido ao Plano Marshall. Portugal o que é completamente falso, não é? Portugal não adere ao Plano Marshall no primeiro ano. A partir daí, a partir de 48, adere e beneficia do Plano Marshall, querem ações de formação, querem investimento, querem capital. E, portanto, há capital, há algum know-how e, sobretudo, há a noção de que é indispensável investir na indústria, ou seja, a indústria passa a ser não só um negócio rentável, como uma necessidade. E essa é a segunda característica importante, depois de haver capital e know-how, é que a burguesia industrial e os seus ideólogos partidários da industrialização do país levam vantagem no pós-guerra. O pós-guerra é marcado pela noção de que é indispensável e inadiável industrializar o país, apesar das resistências dos velhos setores ruralistas, que eles próprios aceitam que alguma coisa, em alguns aspectos essenciais, aliás, isso já acontecia, mas que era preciso aceitar a imprescindibilidade, a incontornabilidade da industrialização. E, portanto, havendo capitais, havendo algum know-how, havendo espaço político, vai iniciar-se no pós-guerra a industrialização do país. E
E essa é uma nova e importante realidade. Ou seja, industrialização e eletrificação. Não é por acaso que os grandes campeões da industrialização, o engenheiro Ferreira Dias, o próprio Daniel Barbosa, há um grupo de engenheiros que são os homens que teorizam sobre a prioridade e a necessidade da industrialização, encontra-se algum espaço político para isso se fazer. E, portanto, vai lançar-se logo a partir do pós-guerra, na segunda metade dos anos 40, arrancam os primeiros projetos de hidroeletricidade, as grandes barragens. O Castelo do Bode, que é a primeira grande barragem estratégica para a eletrificação do país, inaugura-se em 1950. Antes disso já havia alguns empreendimentos mais pequenos, mas como calculam, para eletrificar é preciso muito mais produção de eletricidade e bastante mais barata. A rede elétrica nacional era uma espécie de federação de soluções improvisadas de várias pequenas centrais pelo país fora, e, portanto, com o Ferreira Dias, e com o Ferreira Dias à frente, vai-se montar a rede elétrica nacional, em grande parte assente nos grandes empreendimentos hidroelétricos. E isso vai, naturalmente, viabilizar e acompanhar o arranque das indústrias, do que se chamava na altura as indústrias de ponta. É a segunda vaga da industrialização que finalmente, com qualquer coisa como meio século de atraso, chega a Portugal. Ou seja, vão-se lançar as indústrias químicas de base, os açotados, o amoníaco, vai-se lançar a celulose, a pasta de papel, com algum atraso ainda, porque só abre em 61, arranca um pouco mais cedo, no final dos anos 50, a siderurgia nacional, depois as metalomecânicas de base, as indústrias elétricas, ao longo dos anos 50 e 60. Mas arranca esse movimento de arranca e depois ganha força, porque, como veremos, é um arranque que não é um sinal verde para a industrialização arrancar por ali abaixo. Já vamos ver que esta industrialização é ela própria fortemente condicionada por resistências de ordem política e ideológica. E, portanto, no plano, de qualquer maneira, a modificação é esta, é que os setores partidários da industrialização ganham nesta conjuntura espaço político para, a partir do governo, haver a possibilidade de lançar os grandes empreendimentos industriais do pós-guerra, ou pelo menos pode começar a lançar. Já vamos ver com que tipo de equilíbrios. A terceira modificação importante do ponto de vista da situação interna, no plano político, no plano económico, no plano social, do equilíbrio de forças internas, no plano político, é naturalmente, e isto é muito importante registar-se isto para se compreender o pós-guerra português, é a emergência, a partir de 46, de uma corrente reformista dentro do regime. Uma corrente de apoio ao regime, mas uma corrente reformista chefiada desde o início por Marcelo Caetano. Uma corrente marcelista, uma espécie de partido informal que vai ganhando força ao longo dos anos 50, que tem as suas próprias prioridades políticas e ideológicas, que propositadamente não chamarei de corrente liberalizadora, porque não tem nada a ver com o liberalismo político. Marcelo Caetano é um homem que vem do corporativismo, é um nacionalista, corporativista, mas é um homem que percebe que o regime tem que se adaptar aos ventos do pós-guerra. Quando a guerra acaba, o Salazar era um homem dado a depressões. E quando ele tinha depressões, as depressões tinham nele um efeito físico. Perdia a voz, ficava afónico. E no fim da guerra, com aquele grande movimento do Mudo, a grande explosão da oposição, os comícios, as manifestações, as críticas, etc., ele acha que o povo português é um povo ingrato, que não reconhece o papel que ele teve no fim da guerra,
e tem uma depressão profunda. E retira-se. Ao mesmo tempo que tem que aceitar as eleições, deixa o regime entregue aos líderes do regime em Lisboa, nas cidades, etc. E vai passando a bomba. Vai e fica lá mais de um mês, num estado de profunda depressão. E é preciso, o Santos, quando aquilo começa a baralhar-se tudo, quando de repente o mundo começa a crescer por todo o lado, só em Lisboa se anunciam 50 mil assinaturas de apoio ao mundo e aquilo corre o risco de começar a desagregar a sério, é que o Santos Costa, que é o Ministro da Guerra, o vai chamar a Santa Comba, quase que o obriga a presidir uma grande parada militar para dar um sinal, e ele vem para Lisboa meter as coisas na ordem, ou seja, mandar prender os homens das assinaturas, chamá-los à pizza, aquelas maneiras expeditas que o regime naturalmente tinha de resolver estes problemas, porque tratava-se de um regime que nunca tinha feito uma eleição na vida, nunca. A União Nacional como partido único não existia para fazer, nem sabiam como é que isso se fazia, de agora haver comícios e coisas assim, com a oposição, não sabiam. Não estavam preparados para fazer uma eleição, mesmo que fosse uma eleição de concorrência simulada. Mas não estavam, e portanto isso provoca uma grande desorientação no regime. Bom, e eles resolvem o problema naturalmente proibindo tudo, enfim, quer dizer, não dando as menores condições para a oposição concorrer às eleições, o que obriga, aliás, a oposição a desistir. Mas bom, mas isto não interessa, vocês falaram disso à tarde, mas ele faz uma grande catarse no fim da guerra. E então, durante uma série de semanas, reúne com o seu conselho de notáveis e com os dirigentes locais da União Nacional. E houve durante dias aquelas queixas todas, Portugal saía, quer dizer, o regime saía muito mal ferido da guerra, com os assambarcamentos, a falta de géneros, a agitação social, há um descontentamento social profundo. As classes médias que o regime tinha captado nos anos 30, assustadas com a instabilidade da República, tinham fugido completamente do regime, quer dizer, havia o mundo nasce em grande parte da passagem para a oposição das classes médias urbanas e da sua aliança com os setores assalariados. Isso é que faz o mundo em grande parte. E ele ouve aquelas queixas, aquilo tudo, muito abalado. Ele durante o ano de 46 não consegue fazer quase nada, quer dizer, fica paralisado o ano de 46 é um ano em que a oposição não tem força para governar, mas o governo não tem força para acabar com a oposição. Mas o ano de 46 é um ano que é ali um ano de equilíbrio e estável. Ainda não se afirmou a Guerra Fria, portanto ainda não houve condições para desequilibrar como haverá em 47. Mas Marcelo Caetano tem aí, Marcelo Caetano é o homem que dentro do regime emerge para defender o regime. O Marcelo Caetano aproveita com muita inteligência a crise de apagamento que o Salazar tem nesse período para emergir como o homem que defende o regime, mas defende o regime no quadro da reformulação de algumas coisas importantes da sua estratégia económica e política. E nesse debate ele diz uma frase que eu até destaco na minha história de Portugal, que ele diz: um regime pode sobreviver a uma crise, a um momento difícil, mas nenhum regime sobrevive sem adaptação ao espírito de uma época, à mudança de espírito de uma época. E esta é a ideia. Aliás, o próprio Marcelo Caetano, a sua primeira grande e fulgurante aparição, Marcelo Caetano é ministro do ultramar, ministro das colónias nessa altura, nem sequer ao ministro que tenha vivido aqui a crise do final de 45, está em Angola nessa altura, como ele, aliás, tem cuidado de explicar nas memórias, nem estava cá, o TNM de cá, estava lá em Angola, não participou na gestão da crise, participa no rescaldo e emerge no rescaldo e forma à volta de si. Ele era comissário nacional da Universidade Portuguesa, vai buscar um grupo de jovens quadros à Universidade Portuguesa, faz uns seminários informais com jovens universitários, cria um grupo político do qual pertencem, vai buscar a jovens quadros universitários aquilo que vai ser a agente dele durante todo este período. O Baltazar Rebelo de Sousa, o pai deste Marcelo, o Baltazar Rebelo de Sousa, que é um médico, que vem da Universidade Portuguesa, o Silva Cunha, que vem da Universidade Portuguesa, o Dias Rosas, que vem da Faculdade de Direito, o Camilo Mendonça, que é este grupo todo, que é o grupo dos marcelistas que ele vai constituir aqui no pós-guerra,
e propondo uma espécie de via reformista do regime que, no momento adequado, teria que mudar o Presidente do Conselho. Ou seja, eles vão fazer ao longo do tempo várias tentativas para afastar o Salazar, chutando-o para cima, ou seja, tentando convencer o Salazar a ser Presidente da República e nomear como o Marcelo Caetano como Presidente do Conselho. Bom, isso é uma coisa que se vai durar vários anos, mas esta corrente marcelista, jovens quadros, competentes, gente com ideias novas dentro do regime, não pondo em causa o regime, quer dar uma certa abertura política e, sobretudo, apostar num desenvolvimento económico mais acelerado, mais afirmado. Tem algumas alternativas para a política colonial, quer dizer, é de facto uma linha que dentro do regime representa alguma alternativa modernizadora. E o Marcelo Caetano é desde o início o chefe de fila desta corrente e quando finalmente o Salazar tem força, se sente com força para convocar a primeira conferência, não é o Congresso já tinha havido um em 34, mas enfim, tinha que ser feito ali à pressa e tal, reuniu uma primeira Conferência Nacional da União Nacional, do Partido Único, em maio de 46, tal ano, essa conferência, do qual, é muito curioso, do qual ainda não se descobriram os documentos, não há documentos ainda dessa conferência, quer dizer, houve várias pesquisas, mas a documentação da conferência não. O que nós temos são os relatos que o Diário da Manhã, que era o Diário do Partido da União Nacional, faz da conferência, são relatos detalhados, mas a conferência, segundo vários testemunhos, corre tempestuosamente, com muitas críticas aos ministros, com aquela gente da União Nacional muito aflita, muito assustada com a situação. E o Marcelo Caetano, o Salazar abre e o Marcelo Caetano fecha. Vocês estavam a ver já a importância que o Marcelo Caetano ganhou neste curto espaço de tempo e fecha com um discurso a todos os títulos sobre a guerra. Uma corrente conservadora que não quer mudar nada, uma corrente reformadora que quer mudar tudo, e uma corrente que está no meio, que quer reformar, tendo em conta as coisas que têm que se ter em conta, ou seja, onde ele, de alguma maneira, se percebe que se incluiria. Mas o simples facto de formular esta teoria, que é uma legitimação para a constituição de uma corrente, como vocês perceberão, uma corrente informal dentro do regime, mostra a força que ele tem e força que se manifesta, em grande parte, na escolha dos ministros na reforma ministerial de 47. Quer dizer, o Marcelo Caetano é um homem que vai, a partir daqui, formar um partido informal que vai ter altos e baixos no regime e mal sabia ele, nessa altura, que só chegaria ao poder qualquer coisa como 20 e tal anos depois, de 46 para 68, 22 anos depois, demoraria o tempo que ele tinha que esperar para substituir o Salazar. Enfim, a coisa houve várias oportunidades que foram perdidas e tal, mas o que é facto é que ele só chega ao poder, a corrente reformista do caetanismo só chega ao poder formalmente em setembro de 1968, com o desaparecimento político do Salazar. Portanto, esta é outra mudança importante, reparem, a acumulação da guerra, a abertura à industrialização, a complexificação do regime, dividido agora claramente em alas, acabando com o Veiga, acabando com a indiscutibilidade absoluta da unidade sob a chefia do Salazar. Portanto, aqui a chefia do Salazar não se põe em causa, mas começa a haver sensibilidades diferentes dentro do regime e isso é muito, muito claro. E, portanto,